Fala guerreiro, fala guerreira, professor Leonardo Lacerda. Nós estamos entrando no último simulado para a PM de Alagoas, que será disponibilizado aqui no YouTube, no meu canal, beleza? Vamos lá para a nossa primeira questão. Acerca de proporcionalidade, julgue o item a seguir. Se 6 operários trabalhando 8 horas por dia fazem a estrutura de uma casa em 15 dias, então 4 operários trabalhando 6 horas por dia, nas mesmas condições, construirão uma estrutura igual em 30 dias. Observe, senhores, essa última informação é justamente o X da nossa questão. O que é que a gente precisa encontrar e depois verificar se é exatamente igual a 30 dias ou não. Beleza? Então a gente já sabe que a nossa variável aqui, nossa incógnita é o número de dias. Então vamos lá analisar as variáveis em jogo dessa regra de 3, composta no caso, para a gente organizar. No caso é o número de operários, número de horas por dia e o número de dias envolvidos naquela construção. Beleza? Vamos trazer para cá. Número de operários, hora por dia trabalhado e a quantidade de dias que foram necessários, tranquilo? Então a primeira relação é o seguinte: 6 operários trabalhando 8 horas por dia e levaram quanto tempo? 15 dias. Por último, então, 4 operários trabalhando 6 horas por dia nas mesmas condições construirão a estrutura igual em quantos dias? Essa é a nossa incógnita. Depois a gente compara com aqueles 30, tranquilo? Então, senhores, para a gente resolver essa questão, já foi feita questão parecida no simulado anterior. A gente precisa, primeiramente, adotar um sentido aqui referente à nossa variável. Ela vai ser a base, beleza? E a gente vai analisar a relação desses demais com ela, se é uma relação diretamente proporcional ou inversamente proporcional, tranquilo? Então, observe. 6 operários construíram aquela casa em 15 dias. Se eu diminuir a quantidade de operários, senhores, para 4, essa quantidade de dias vai aumentar ou vai diminuir? Olha, reduzir o número de operários, a quantidade de dias vai fazer o quê? Aumentar. Então, observe. Esse número de operários diminuiu, mas isso aqui vai acontecer o quê? Vai aumentar. São inversamente proporcionais. Se eu adotei um sentido para minha variável, minha incógnita, na verdade, para baixo, aqui eu vou fazer o quê? Vou colocar para cima só para relacionar que são inversamente proporcionais. Deu para entender? E horas por dia, vamos lá. Quando eu mantenho como é que fala? Uma escala de trabalho, enfim, de 8 horas por dia, eu necessitei de 15 dias para finalizar aquela obra. Mas se eu reduzir para 6 horas por dia de trabalho, essa quantidade de dias que serão necessários vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar também, senhores, beleza? Então, aqui diminuiu e a quantidade de dias vai aumentar. Se trata de uma relação também o quê? Inversamente proporcional. Então, como é que a gente faz para trazer isso para a equação matemática e a gente, de fato, encontrar a resposta? Primeira coisa, a primeira razão que você vai colocar é a referente a lá onde tem a sua incógnita, que no caso vai ser 15 sobre x, beleza? Você vai fazer igual. E essas demais razões que nós vamos criar e que vão multiplicar entre si, a gente tem que primeiro corrigir a questão da sua proporcionalidade. Se essa for inversamente proporcional com o da minha variável, eu inverto ela. Deu para entender? É como se eu tivesse, para corrigir isso ficar para baixo, eu tenho que colocar, no caso do 6 aqui, vira 4, no lugar do 4 vira 6. Ou seja, eu inverto. Entenderam? Então vamos lá, isso vai ser 4 sobre 6, que multiplica, no caso, observa aqui, eu também vou ter que inverter. Vou ficar com 6 sobre 8. Então observe que esse 6 morre com esse 4 simplifica com 4 por 4 aqui entre esses números, em cima fica 1 e aqui fica 2. Então observe que eu vou ter 15 sobre x, e isso vai ser igual ao que, senhores? 1 sobre 2. Faz a multiplicação lá cruzada, ao meio pelo extremo, beleza? E isso vai resultar em quê? Que x é igual a 2 vezes 15, que isso resulta em 30 o quê? 30 dias. Pronto. Essa é a quantidade de dias que são necessários. A questão fala o quê? Construirão a estrutura igual em exatamente 30 dias. E aí, certo ou errado? Questão correta, beleza? Finalizamos a primeira questão.
A segunda questão está trazendo o seguinte: a respeito das operações com números no sistema decimal, julga o item que se segue. A fração irredutível do número da expressão abaixo resulta em 225 sobre 157. Senhores, vamos lá, questãozinha tranquila. E na minha humilde opinião, senhores, eu acho que essa próxima prova, a exigência em matemática vai diminuir um pouco, beleza? Então, se vocês estudarem o básico de todos os tópicos ali do edital, vocês vão conseguir matar muitas questões, tranquilo? Então, vamos lá. Aqui é uma operaçãozinha básica, básica. Quais coisas que aparecem aqui? Vamos demarcar, vamos colocar aqui, ó, 4 mais 1 sobre 5, ok? Isso resulta em quê? Vou colocar aqui, ó, 4 mais 1 quinto, ou 1 sobre 5. Qual que é o mínimo múltiplo comum aqui que vai ser? Entre 5 e 1, MMC é 5. Eu tenho que pegar esse 5, vou dividir pelo número que aparece aqui, que é 1. Então, dividir, depois eu faço o quê? Multiplica, essa é a ordem. 5 por 1, 5. 5 vezes 4, 20, joga para cá. Qual que é o sinal que está aqui no meio? É mais, é menos? O sinal de mais, né? Então repete ele. Agora faz o mesmo processo para os outros. 5 por 5 dá 1. E 1 vezes 1 resulta em 1. Pronto, senhores. Isso aqui resulta em 21 sobre 5. Então observe. Essa expressão que aqui está, eu já posso atualizar como 1 mais 1 sobre 2 mais 1 sobre 3 mais. Aí aqui ficaria com o quê? 1 sobre 21 sobre 5. Sendo que divisão de fração a gente repete a primeira, que no caso a primeira está representada por 1 sobre 1. E multiplica pelo inverso da segunda, ou seja, eu teria que multiplicar o total aqui. Vai resultar nessa primeira multiplicado pelo inverso da segunda. Resumindo, em 5 sobre 21. Então, essa expressão aqui que eu vou apagar e vou atualizar vai resultar em quê, senhores? Vamos lá. Vai resultar em 3 mais 5 sobre 21. Veja que inverteu. Aí agora vamos fazer isso. Vamos destacar essa parte e vamos somar isso com 3, ok? Então, 3, deixa eu trocar a cor para ficar de vermelho o nosso rascunho. 3 mais 5 sobre 21. O mínimo vai ser 21, porque o outro lado é 1. Aí eu faço o mesmo processo. 21 por 1, 21. 3 vezes 21 vai dar 63. Aqui, 21 por 21 dá 1, vezes 5, mais 5. Então, note que isso resulta em 68, dividido por 21. Ok? Então, pronto. Bora atualizar esse negócio. Então, vou ficar com 1 mais 1 sobre 2 mais 1 sobre o quê? 68 sobre 21. Ok? Aí aqui a gente vai usar o mesmo raciocínio. Aqui, qual a operação que eu tenho que fazer? Divisão de fração. Mas a fração acima é 1 sobre 1. Então, ao repetir ela e multiplicar pelo inverso do denominador, vai resultar no inverso do denominador, que é igual a quê? 21 sobre 68. Ok? Professor, tem que fazer de novo. É, senhores, fazer de novo. Fazer o quê? Essa expressão aqui, ó. Bora lá. Paciência. 2 mais 21 sobre 68. O mínimo é 68. 68 que multiplica 2. 2 vezes 60 dá 120. 2 vezes 8 dá 16. 120 mais 16 dá 136. Pronto. Repete o sinal que é mais. E aqui, ó, o mínimo coincidiu com o denominador dessa fração. É só repetir o que está ali em cima. Acabou. Então, ao somar isso aqui, veja que eu vou ficar com... No denominador vai ser 68, nada mudou. E em cima, 6 mais 1, 7. 12 mais 3, 5. E ali não tem algarismo da... Cadê a unidade? Não tem algarismo da centena, só vai ter o 1. Pronto. 157 sobre 68. Então, atualizando, senhores, eu vou ter o que aqui? Vou ter 1 mais... cadê? 1 mais... E no lugar dessa expressão aqui de amarelo, lembrando, não seria 157 sobre 68. Aqui eu já vou inverter, ok? Então, eu vou ficar com isso... cadê o raciocínio? Isso mais, aí aqui vai ficar 68 sobre 157. E isso aqui agora ficou fácil, né? Porque o mínimo é 157. Aqui eu fico com 157 mais 68, seguindo o raciocínio, vocês já aprenderam.
Então, bora lá, quanto é que dá essa soma ali? Não tenho a mínima ideia. Aqui eu vou pro básico, senhores. O basicão que todo mundo aprendeu. Ó, 7 com 7, 14. Mais um, para fechar o 8 embaixo. Seria o quê? 15, né? Isso, pronto. 15 joga 1. 6 com 6 ali, ó. 12, vem 2. Pronto. Resultou em que esse diacho todo aí, senhores? 225 sobre 157. Ficou ridículo o meu 7, mas a gente ajeita. E aí, vamos comparar. Isso aqui é exatamente o que ele fala na questão, que a expressão abaixo resulta em 225 sobre 157. Exatamente, senhores. Então, a segunda questão ela está o quê? Correta, e a gente encerra a segunda questão. Terceira questão, senhores. A respeito das operações com números no sistema decimal, julgue o item que segue. A adição de duas dízimas periódicas infinitas sempre será uma dízima periódica infinita. Isso aqui, senhores, essa questão ela está errada, beleza? Isso não é correto. Sempre vai ser uma dízima periódica infinita? Não. Vou dar um exemplo aqui bem básico. Todo mundo concorda que, vamos lá, se você não sabe, essa expressão aqui, 0,333 infinitamente, isso se resume a uma expressão com isso aqui, ó, 0,3, e esse traço está indicando que a periodicidade está ocorrendo em cima de qual algarismo? Do 3, beleza? A gente fala que é uma dízima de período igual a 1, porque é só um algarismo que se repete. Mas beleza, vamos ao que interessa. Essa expressão aí acima ela é obtida quando eu divido o número 1 por 3, ou seja, essa é a fração que gera essa dízima periódica. Beleza? Aí vamos lá. Deixa eu dar outro exemplo. Considera agora isso aqui, ó, 0,666 e assim vai. É a mesma coisa que 0,6 barra. Mas note que isso é 2 que multiplica o quê? 0,33 e assim vai. Deu para entender? Ou seja, se isso aqui é duas vezes essa expressão, é bem fácil de achar a fração geratriz daquela dízima. Que basta eu pegar 2 e multiplicar 1/3, isso vai resultar em quê? 2/3. Senhores, eu acho que eu andei pelo caminho mais longo para explicar que não é sempre que acontece isso que a questão está afirmando, beleza? Resumindo aqui, para vocês entenderem, eu tenho duas dízimas periódicas, e se eu somar isso com isso, é a mesma coisa que eu somar 1/3 mais o quê? 2/3. Preste atenção. 1/3, vamos lá, aqui, 1/3 mais 2/3, olha, são iguais os denominadores, então o MMC vai ser 3. 3 por 3 dá 1, multiplica 1, 3 por 3 dá 1, multiplica 2, isso aqui resulta em 3 por 3, que resulta em quanto? 1. Observe, resultou no número inteiro. Então, se ele fala que sempre vai ser uma dízima periódica infinita, lógico que não, senhores. Pode resultar no número inteiro, daí vocês tiram. Beleza? Então, essa terceira questão está finalizada e a resposta é o quê? Que ela está errada. Considerando que A, B e C sejam números reais, julgue o próximo item relativo a números reais e seus subconjuntos. Se a soma das dízimas periódicas 0,444, isso aqui, foi igual a essa expressão, então A mais B mais C resulta em 14. Senhores, vamos lá, aqui eu vou passar o bizu de dízimas periódicas e fração geratriz, beleza? Tem uma explicação, digamos assim, gradativa para vocês entenderem esse resumo, essa expressão final de se obter. Eu vou fazer isso aqui, vou explicar? Não, vou explicar como obter diretamente. Então, prestem atenção e vamos lá resolver esse caramba. Vamos lá. Qual que é a primeira dízima? A primeira dízima que nós temos é essa aqui, 0,444, que é a mesma coisa que 0,4 e coloca esse traço. Beleza? O que é que nós vamos fazer para encontrar a fração geratriz? Eu vou pegar o número que é formado aqui no todo, desconsiderando a vírgula. Então, qual é o número que eu estou visualizando ali, senhores? 4. E vou subtrair do número que eu tenho aqui nessa expressão, desconsidera a vírgula, e também riscando aqui essa parte do período da dízima, ou seja, esse 4 você não leva em consideração, ou seja, só aparece o quê? 0. Então é 4 menos 0. E agora a gente vai fazer o seguinte: quantos algarismos fazem parte aqui desse período? O período é igual a quanto? Ou seja, quantos algarismos tem aqui se repetindo? 2. 2 não, perdão, só 1. Então,
eu vou adicionar um zero. Se tivessem dois só tem um, adiciona um 9. Se tivessem dois 9. Se tivessem três 9, beleza? Tem a história do zero, que é quando fica um número voando aqui, ó, depois da vírgula, e ele não está se repetindo. Aí vão aparecer zeros para esses tipos de algarismos, beleza? Mas segue o jogo. Deu para entender o raciocínio? Número completo, 4. Desconsidera aqui o período, só fica o zero, subtrai. Quantos algarismos fazem parte do período? Só um, então um 9. Pronto, fim de papo. A história aqui vai ser o quê? 4 sobre 9 vai ser a fração geratriz daquela dízima. Ok. Agora, seguindo o mesmo raciocínio para essa outra aqui, que vai ser somada com 4 sobre 9. Note que é 0,C21 e aqui fica se repetindo. Qual o número que a gente obtém, desconsiderando a vírgula, etc, etc? É C21, isso é um número, concorda? Eu tenho que pegar isso, subtrair de zero, e no caso eu vou dividir por quanto aqui, senhores? Quantos algarismos fazem parte do período? 3, então, 3 noves, ok? Então esse número aqui é C21 sobre 999, ponto final. Aí ele fala que essa soma ali está resultando nessa outra dízima aqui, que é igual ao que isso aqui? 0,7 AB. Veja que isso aqui se repete. Como é que eu faço aqui? Mesmo esquema, já aprenderam. 7AB menos 0 sobre o quê? 999. Beleza? Então, bora lá somar esses diachos aí. 4 sobre 9 mais C21, enfim, sei lá que número é esse. Sei que eu tenho que somar, fazer isso aqui. Qual vai ser o mínimo entre 9 e 999? Senhores, 999 é um múltiplo, então o mínimo vai ser o múltiplo dele. Ao dividir isso por isso, veja que resulta em 111. 111 vezes 4 resulta em quê? 444. Mas é que se você fizer o passo a passo, mais C21. Ok? Então, observe. Isso aqui tem que resultar exatamente em quanto? Em 7AB e aqui 999. Bora lá. Isso tem que ser igual a 7AB dividido por 999. E isso aqui a gente desconsidera. Então, o que é que vai acontecer? 444 mais C21. Isso é igual ao que? 7AB. Ok? Preste atenção. Presta muita atenção, senhores. Vamos colocar aqui, ó, 444C21. Se eu somar 1 com 4, dá 5. Então, já matamos que B vale quanto? Opa, B, naturalmente, ele vale 5. Se eu somar, como é que fala? 4 com 2 dá 6. Então, opa, 6A é igual a 6. Beleza? E se eu somar 4 com C, eu sei que naturalmente isso aqui tem que resultar em quanto? Que eu sei, roubando desse outro número aqui, tem que resultar em 7. Então, naturalmente, C vai ter que ser igual a quanto? 3. Então, eu tenho A igual a 6, B igual a 5 e C igual a 3. Então, olha, A mais B mais C. A é igual a 6, B é igual a 5 e C é igual a 3. Beleza? Então, observe. Aqui eu tenho 11 mais 3. Isso aqui resulta em 14. A questão está dizendo o seguinte. Está trazendo o quê? Está dizendo o seguinte. Então, A mais B mais C resulta em 14. E aí, certo ou errado? Está correta, senhores. É a quarta questão. Então, é só marcar a questão correta e questão 4 finalizada. Julgue o item a seguir relativo à porcentagem. Se uma pessoa investiu 25% de seu salário líquido e se a parte não investida do salário líquido dela foi igual a 4.200, então o valor investido foi de 1.400. Preste atenção, senhores. Questãozinha tranquila. Vocês não podem errar esse tipo de questão na prova. Pelo amor, não vou colocar Deus na história não, mas por vocês, não errem. Vocês vão perder um cargo público por causa de uma questão idiota feito essa. Beleza? Então, tá difícil ainda para você, beleza. Senta, anota, preste atenção.
refaz quantas vezes for necessário. Mas não erre, beleza? Presta atenção. Se uma pessoa investiu 25% do seu salário líquido, e se a parte, informações numéricas, ele diz o quê? Ó? A parte não investida do salário líquido dela foi igual a isso. Se eu investir 25%, então o percentual que não foi investido se trata de quanto? 75%. Beleza? Então, 75% do salário é igual a quanto? 1.400. E essa expressão aqui, ó, do é a aglutinação da preposição de mais o artigo o. Esse de na matemática eu já ensinei vira vezes. Então, 75%, 75% de vezes de quem? Do salário. Você sabe quanto é que ele ganha? Você não sabe de nada, beleza? Você não sabe quanto foi que ele ganha. Enfim, ganha X. E desse valor, 75% desse valor resulta em quanto? 1.400. Então, preste atenção. Eita, perdão, 1.400 não. 1.400 é a afirmação referente a outra situação. Ele fala que isso resultou em quanto? 4.200, que é a parte não investida. Beleza? Então, bora lá. 75%, se eu simplificar isso por 25 em cima e embaixo, eu fico com 3 e aqui eu fico o quê? Com 4. Então, se eu for querer isolar x, 4 passo multiplicando e 3 dividindo, ou seja, eu inverto a fração e isso vai multiplicar 4.200. Veja que 4.200 ele é um múltiplo de 3, ou seja, ele é divisível por 3, ok? 3 vezes quanto que dá 42? Senhores, não estou processando bem aqui. Vamos fazer o basicão aqui para a gente se ajudar. Olha aí, ó, 14. 3 vezes 14 dá 42. Então, observe. Se eu divido isso aqui por 3, ó, dá 14. Aí tenho que colocar aquele número. Presta atenção. É isso vezes 14 vezes 100. Ok? Ou seja, vezes... vai ficar 4 vezes 1.400. Pronto. Esse é o valor de X. Esse é o valor do salário. Tranquilo? Então preste atenção. Eu sei que isso é o valor do salário. Eu não vou nem fazer as contas disso. Mas ele está falando o quê? Então, o valor investido. Qual que foi o valor investido, senhores? O valor investido se trata de 25% ou seja, eu já vou colocar a fração. É 25%, 25 por 100 de quê? Do salário. E esse salário se refere a X. E X é o quê? 4 vezes 1.400. Aí presta atenção, se eu simplificar isso por 25 em cima e baixo, por 25, aqui fica 1 e aqui fica 4. Esse 4 com esse 4 vai para os infernos. E sobra o que no final da história, senhores? Sobra 1.400. Então, de fato, a quantidade que ele investiu do salário corresponde a quanto? 1.400 reais. Então, a questão 5 ela está certa ou ela está errada, senhores? A questão 5 ela está o quê? Correta. Então, questão finalizada. Sexta questão, senhores. Vamos lá. João vai receber líquidos 3.300 por salário e decidiu que vai usar 70% de sua renda com despesas pessoais e vai aplicar o restante. Beleza? Então, bora lá. Vamos fazer o seguinte. Já para a gente não se perder. 3.300 é o salário. Ele, vamos lá, investe quanto? 30%. E não investe 70%. Ok. Dos recursos que destinará às aplicações, investirá 25% em ações de empresas listadas na Bolsa Brasileira, ou seja, desse valor, empresas brasileiras, vamos colocar assim, no caso seria o quê? 25%. Então é isso. 25% em títulos de renda fixa, 25%. Cadê título de quê? Títulos de renda fixa, beleza. Cadê? Estou me perdendo no enunciado. E 25% em fundos de investimento imobiliário. Fundo de investimento imobiliário. Quanto? 25%.
que mais? E o restante, ou seja, se foram 25, 25, faltam quanto? Faltam 25%. Ele fala o quê? E o restante em ativos lastreados em dólares. Vamos colocar assim, ativos lastreados. Pronto, 25%. Seus estudos indicaram 10 empresas boas, pagadoras de dividendos, com boa liquidez e cujas ações estão com um bom preço. Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir. Seguindo a estratégia mencionada, João aplicará 7,5% de sua remuneração mensal em ativos lastreados em dólar. E aí, senhores? Certo ou errado? Qual que é o caminho para a gente chegar em ativos lastreados em dólar? Olha aqui, ó. Ativos lastreados, preste atenção. Para eu chegar até esse fator, eu tenho que aplicar 30% em cima desse valor, que vai gerar uma determinada quantidade aqui. Mas desse valor, eu tenho que aplicar quanto sobre ele? Mais 25%. Beleza? Então, o valor que essa. Na verdade, ele não fala nem de valor, ele quer saber percentual, né? Esse percentual no de ativos lastreados, veja só, vai resultar em quê? Seria 30% de 3.300, sendo que isso vai resultar em um determinado valor. Para ativos lastreados, eu tenho que inserir sobre esse valor 25%, ou seja, eu multiplico por 25%. No final da história, porque ele quer saber o quê? Um certo percentual incidindo sobre o quê? A sua remuneração. Então, basta multiplicar, senhores, os percentuais de 30%, ou seja, 30%, ou 0,3, tanto faz, que multiplica 3.300, deixa isso quietinho aqui, não vai nem colocar ele em jogo. E aqui 25%. Note que 30%, senhores, é a mesma coisa que o quê? 0,3. E isso é a mesma coisa que o quê? 0,25. Ok? Então, o que a gente pode fazer aqui? Multiplicar essas coisas, mas em vez de multiplicar em decimal, a gente poderia multiplicar em fração. Por exemplo, 0,3, 3 sobre 10, que multiplica 0,25, 25 sobre 100. 3 vezes 25 dá o quê? 75, beleza? Mais 75 vai ficar sobre 10 vezes 100, ok? Se eu pego 75 e divido por 10, eu fico com 7,5 dividido por 100. Quando eu quero pegar algo em percentual, você lembra? Tantos por cento, é alguma coisa por 100. Aqui tem 7,5%. Então, isso em percentual corresponde a quanto? 7,5%. Mas, professor, ensine do jeito que todo mundo ensina aí. Para transformar de decimal para percentual, você faz o quê? Multiplica por 100 e vai obter isso em percentual. Então, isso cancela e vai sobrar exatamente quanto, senhores? 7,5%. Então, de fato, seguindo essa estratégia, enfim, esse caminho que foi mencionado, nós temos 7,5% do seu salário, enfim, da sua remuneração líquida, no caso, que está sendo, como é que fala? Aplicado em ativos lastreados, beleza? Então, e aí, essa questão 6 está certa ou está errada? A questão 6 já está o que, senhores? Ela está certa. A respeito de razões, proporções e inequações, julga o item seguinte. Situação hipotética. Wanda, Sandra e Maura receberam 7.900 do gerente do departamento de onde trabalham, para ser dividido entre elas de forma ao que inversamente proporcional a 1/6, 2/9 e 3/8, respectivamente. A assertiva se trata do seguinte. Nessa situação, Sandra deverá receber menos de R$ 2.500. Senhores, vamos lá. O valor que Vandra recebeu, V, mais S, mais M, que é o valor de Maura, vão somar 7.900, certo? Sendo que o critério para essa repartição foi dado através de quê? De uma relação inversamente proporcional a esses números a seguir, 1/6, 2/9 e o outro é o quê? 3/8, ok? Numa divisão inversamente proporcional, qual que é a relação entre esses termos? A relação, quando se dá diretamente proporcional, senhores,
A divisão disso por isso é igual a divisão disso por isso. E assim segue, e isso resulta numa constante. Quando é inversamente proporcional, se trata da multiplicação. Ah, professor, não entendi P nenhuma. Por exemplo, uma relação inversamente proporcional de x com y. Vai ser o quê? X dividido não. X vezes y é igual a uma constante. Por que isso? Presta atenção. Você isola x. X é igual a constante dividido por y. Se eu aumentar o valor de y, x acontece o quê? Diminui. Numa diretamente proporcional, por que é a razão? Porque seria x sobre y igual a constante. Então, x seria a constante vezes y. Se eu aumento esse valor daqui, senhores, o valor de x naturalmente já vai ter que aumentar para satisfazer o critério daquela igualdade. Deu para entender o raciocínio? Então, no inversamente proporcional, o que é que nós temos? A multiplicação. Então, V que multiplica 1/6 é igual a S que multiplica 2/9, que é igual ao quê? M que multiplica 3/8. E isso aqui resulta numa o quê? Numa constante K. Então, note que essa expressão aqui apresentada, ela pode ser reescrita da seguinte maneira. Bora lá. Eu acho que eu poderia transformar isso em V, vamos analisar. No caso, acho que ficaria 1 sobre 6/1, eu acredito, ou 1/6. Vamos lá. O que aqui ficaria 6/1 em cima? Daria a divisão de fração. Não. Seria... Eita, deu nó, senhores. Para esse 2 se dividindo. Pronto, a gente vai fazer o inverso, ok? Vou colocar assim, ó. Vou colocar V sobre 1. E para esse 1 que está aqui multiplicando, ele tem que ficar o quê? Ele tem que ficar no denominador. Então ficaria 6/1, entendeu? Usando o critério lá de fração. E aqui seria o mesmo raciocínio. Vamos apagar essa questão desse 1 aqui, que por um momento deu um branco na minha cabeça. Besteira, senhores, besteira, nada demais. E aqui ficaria S, e no caso, note que inverteu a fração, não foi? Aqui vai inverter também, aqui vai ficar 9/2, ok? Igual a M sobre o quê? Sobre 8/3. E isso aqui é a fração do denominador, deu para entender? Se a gente for fazer a divisão de fração correspondente, vai ser invertida a ordem dessa fração do denominador e a gente volta para onde nós estávamos. Tranquilidade até aqui? E isso resulta na constante K. Aí presta atenção. Quando a gente tem uma relação dessa aqui, a gente pode criar uma outra fração equivalente, que é simplesmente somando os numeradores. Então, ó, V mais S mais M. E eu vou dividir por 6/1, que é 6, mais 9/2, mais o que? 8/3. E isso aqui é exatamente igual à constante K. Mas observe, por que eu faço isso? Porque é uma propriedade que existe. E a soma entre esses termos aqui do numerador dessa fração é a soma dos tantos que cada um ganha, que resulta em quanto? 7.900, deu para entender? Então, daqui eu já tenho uma expressão que eu vou conseguir achar o valor de K. Então, bora lá. K vai ser igual a 7.900 dividido por quanto? 6 mais isso aqui. Quem é que vai ser o MMC? O MMC disso aqui ó, vai ser 6. 6 por 1 dá 6, vezes 6, 36. Por 2 dá 3. 3 vezes 9, 27. 6 por 3 dá 2. Vezes 8, 16. Ok? Vamos ver quanto é que resulta esse negócio aí. Não tenho a mínima ideia. 36, 27 e 16. Aqui vai dar, vamos lá, 3 vezes 6, 18, mais 1, 19. Pronto, 19. Aqui dá 5, 7, 79. Ok? Então, observe que essa expressão aqui do denominador vai resultar em 79 dividido por 6. Então, pronto, isso a gente traz para cá. Ó. Isso aqui é 79 por 6. Divisão de fração, senhores. Vou ficar o quê? 7.900 sobre 1, que multiplica, no caso, o quê? 6 sobre 79. Veja que isso soma, fica 100. 100 vezes 6 resulta em quê? 600. Então, a constante K é igual a 600. Mas a questão está trazendo uma informação assertiva referente ao quê? A quantidade que Sandra deverá receber, que é o quê? Menos de 2.500. E aí?
Vamos lá, quanto é que ela vai receber? Sandra, no caso, ó, a relação dela não é essa, com a constante K. Então, se eu for isolar S, S vai ser igual ao quê? 9 sobre 2 que multiplica K. Ou seja, 9 sobre 2 que multiplica 600. Ou seja, 600 por 2 fica 300. 3 vezes 9, 27, adiciona 2 zeros. Ou seja, 2.700, que note que é superior a 2.500, que é o que? O oposto que a questão está trazendo em sua assertiva, beleza? Então, senhores, essa questão 7, ela está o quê? Errada e a questão está finalizada. No que se refere à matemática financeira e finanças, julgue o item seguinte. Se um título cujo valor nominal de 120 mil for descontado 2 meses antes da data de vencimento, a taxa de juros composta de 6% ao mês, essa operação resultará em um valor atual superior a 106 mil reais. Vamos lá, senhores. Lembra a história de juros compostos? É só seguir o raciocínio de juros compostos. É como se o montante que é obtido como capital inicial, 1 mais i elevado a n, é como se isso aqui fosse o valor futuro ou o valor nominal, e esse C é o valor atual. Deu para entender? Tipo, antes de incidir ali a influência da taxa e do tempo daquela taxa de juros, entendeu? O valor seria esse aqui, se não fosse incidir isso aí sobre ele. É por isso que a gente fala o valor atual. E o valor nominal levando em consideração a incidência de juros. Beleza? Há um raciocínio oposto para a gente tirar dessa relação aqui, senhores, a juros compostos, tranquilo? É que o valor atual, vamos colocar assim, o valor atual, eu vou pegar como sendo o valor nominal dividido por quem? Mais i elevado a n. Beleza? Então pronto, bora lá. Ele fala que o valor nominal é de 120 mil. Então, 120 mil. Aí, no caso, eu vou dividir por 1 mais o que? 6%, 0,06, que é o formato decimal disso. E note que essa taxa está por mês. Mas eu fiz uma antecipação disso de quê? 2 meses. Então, é isso ao quadrado, tranquilo? Então, note que eu vou ficar com 120 mil dividido por 1,06 ao quadrado. Professor, pelo amor de Deus, vamos fazer essas contas aí. Senhores, bora. Mas eu tenho que adiantar aqui as coisas, senão não vai dar tempo de eu terminar. Vou fazer aqui na calculadora. Depois vocês quebram a cabeça aí na munheca para fazer isso. Já que não vai ter calculadora lá na hora da prova, beleza? Eu vou agilizar aqui. Estou com o celular aqui na mão. Pronto, resumindo. O valor está dando aproximadamente, vou colocar aqui para vocês, está dando aproximadamente 106.799,57. Vamos colocar aqui. Vai dar aproximadamente 106.799. Seria, e uns quebrados. Vou colocar o que apareceu. 57, não sei o que aí. Beleza? Ou seja, é aproximadamente 106.800 reais, beleza? Fazendo as contas. Ele fala que o valor atual será superior a 106 mil, beleza? Como é que eu faço isso, senhores? Quando geralmente dá essas divisões chatas. Vou só passar o bisu aqui para vocês. Ele não está dizendo que essa expressão aqui dá maior que 106 mil, não é isso? Então, o que é que eu faço? Em vez de eu fazer a divisão, que geralmente fica mais chato, não é isso? Eu pego uma equivalência, eu multiplico tudo isso por 1,06 ao quadrado, eu fico com o quê? Se aquilo está correto, então essa expressão aqui tem que ser satisfeita. 106 mil que multiplica 1,06 ao quadrado. E isso tem que dar um número o quê? No caso, superior, beleza? A isso aqui, que no caso vai acontecer, tranquilo? Mas resumindo, para a gente finalizar, essa questão número 8, ela está o quê? Correta, porque resulta de fato um número que é o quê? Maior que 106 mil. No que se refere à matemática financeira e finanças, julgue o item seguinte. Se 10 mil forem aplicados pelo prazo de 45 dias, a taxa de juros simples de 12% ao ano, o montante ao final do período será inferior a 10.140. Senhores, vamos lá. Quando a gente fala sobre taxa efetiva, sobre o regime de capitalização simples, a conversão vai seguir
o critério lá de juros simples, de taxa proporcional. Deu para entender o raciocínio? Então, por exemplo, note que está sendo aplicado 10 mil por 45 dias e a taxa é de 12% ao ano. Vamos converter essa taxa para meses e depois a gente pode converter para dias, se for o caso, beleza? Ou a gente faz o contrário. A gente pode converter isso ao ano, por exemplo, por mês. Fica como? 12% ao ano por mês no regime de capitalização simples. Basta dividir, beleza? 12% ao ano. Aí se eu dividir isso por 12, aí isso passa a ser o quê? Vai virar uma taxa ao mês, ou seja, é 1% ao mês. E esse tempo, ou T ou N, seja lá como é que você usa, de 45 dias, se eu pego isso, senhores, e divido por 30, o que é que vai resultar? Em 1,5 que? Meses. Eu estou convertendo 45 dias para o que? Meses. Tranquilo? Então, note, ó, por mês, por mês. Tudo ok, né? A unidade. Então, pronto. Agora a gente tem que fazer lá a questão da incidência dos juros simples e calcular o montante. Mas é simples. O montante, lembra que é o capital mais os juros, que é C e N, sendo que eu posso pegar esse C e colocar em evidência e fica isso aqui, ó. Então, eu vou ficar com o quê? Vou ficar com C, que é igual ao quê? 10 mil, que é o capital aplicado, que vai multiplicar 1, mais essa taxa aí, que é de 1% ao mês, ou seja, 1 por 100, que multiplica o quê? Que multiplica N, que é 1,5. Beleza? Então, como é que ficaria essa história aqui? Vamos fazer o seguinte, vamos seguir o ritmo normal. 10 mil, beleza? Porque esses zeros aqui do capital vai ajudar. Mais 10 mil que multiplica 1 sobre 100, que multiplica 1,5. Note, esses dois zeros daqui eu já cancelei com esse 100, beleza? 100 que multiplica 1,5, eu tenho que deslocar a vírgula para a direita quantas vezes? Duas vezes. Então eu fico com 10 mil mais 150, beleza? Ou seja, isso aqui vai resultar em 10.150. Esse é o montante. Que a questão fala que o montante ao final do período será o quê? Inferior a 10.140. E aí, é inferior? Não, está errado. Beleza? Com isso a gente finaliza a nona questão. A respeito de proporções e regra de 3, julgue os próximos itens. Caso toda a produção de uma fábrica seja destinada aos públicos infantil, jovens e adultos, de modo que as porcentagens das produções destinadas a cada um desse público sejam inversamente proporcionais, respectivamente, aos números 2, 3 e 6. Então, aqui vem a assertiva, né? Mais de 30% da produção dessa fábrica vai ser destinada ao público que jovem. Então, bora lá, senhores. Se tratam de percentuais que vão ser relacionados com 2, 3 e 6 de modo que inversamente proporcional. Nós já fizemos isso. Então, vamos colocar aqui, ó, no caso infantil, jovem, isso aqui já está em percentual, beleza? Considere isso. Infantil, jovem e o que? Adulto, de modo inversamente proporcional a quem? A 2, 3 e 6. Ok? O que é que eu sei sobre essa soma aqui, senhores? Eu sei que a soma disso aí resulta em quanto? A soma desse negócio resulta em 100%, resulta em 100, beleza? Então, bora lá. Quando é inversamente proporcional, é o produto ou é a divisão que resulta numa constante? É o produto. Então, I vezes 2 é igual a J vezes 3, que é igual a vezes 6, que resulta na constante. Mas eu posso reescrever isso como o quê? Como I sobre 1 sobre 2. E aqui J e aqui 1/3. E que vai ser igual ao que? A sobre 1/6, que é igual ao que? K. Para obter uma fração equivalente, vocês já aprenderam da questão que eu já fiz. Eu vou ter I mais J mais A. E aqui meio mais 1/3 mais o que? 1/6. Isso aqui vai ser o quê? Em cima vai resultar em 100, nós já aprendemos, ok? E embaixo, o MMC de 2 e 3 é 6. E o 6 que aparece ali vai ser justamente ele o mínimo. 6 por 2 dá 3. Mais 6 por 3 dá 2, senhores. Porque em cima é tudo 1. 6 por 6 dá 1. Então, note.
Aqui vai resultar exatamente em 1. 100 por 1 dá 100, que é justamente o valor de quem? K. Então nós já sabemos o valor de K. A questão está interessada em quê? Na produção dessa frase está público jovem. Mais de 30% será o público jovem. Resumindo, é aqui que está a nossa resposta. Para eu achar a produção lá do público jovem, qual que é o percentual, eu tenho que relacionar isso igual a K. Ou seja, J é igual a K dividido por 3. Sendo que K é igual a quanto, senhores? K é igual a 100. E ao dividir isso por 3, é bem conhecido, dá 33,33% aproximadamente a relação aí para J, beleza? Então a questão fala: mais de 30% da produção dessa fábrica será destinada ao público jovem. E aí, certo ou errado? A questão 10 ela está o que, senhores? Está correta. E com isso a gente finaliza o nosso segundo simulado. Vejam que o primeiro simulado a gente trabalhou um pouco de tudo, mas focamos mais na parte de matemática financeira. Beleza? Nessa a gente trabalhou muito mais a parte de matemática básica, vamos assim dizer. Nos próximos eu vou balancear isso e distribuir de um modo já com a cara da prova, com apostas que eu irei fazer em relação ao edital da PM de Alagoas, beleza? Então aqui no YouTube, senhores, nós vamos parar aqui no segundo simulado e para os senhores continuarem assistindo essas aulas, essas resoluções, tem um canal, um link específico só para provas, só para simulado voltado para PEMAL, não é o curso, beleza? Então, tá com os senhores aí a oportunidade da gente continuar. De qualquer modo, agradeço a cada um dos senhores que estão aqui contribuindo com o canal. Peço que compartilhem, que divulguem com os colegas e vamos juntos crescer o canal, vamos juntos buscar essa aprovação e em breve a gente vai ser notificado aí, se Deus quiser, que todos os senhores conseguiram, beleza? Então façam suas partes, estudando e vamos embora buscar esse caramba aí dessa aprovação, beleza? Valeu, senhores, e a gente se vê por aí.